Olá pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela presença, valeu demais, brigadão. Vamos lá, mais uma transmissão aqui no Comunicação e Política. Gente, obrigado por tudo, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por vocês estarem sempre presentes aqui no canal. Agradeço de coração, é muito importante isso. Quem produz conteúdo depende totalmente do público, né? E vocês são um público nota 1000. Então agradeço o apoio que vocês dão aqui no canal, nas redes sociais, lá no Twitter, no Facebook. Enfim, obrigado por tudo. Obrigado pelas pessoas que me mandam mensagem, pelas pessoas que não ficam com ódio de mim, por eu não responder as mensagens. Agradeço de coração e por tudo, pessoal. Valeu demais. Eu tento sempre responder o máximo de mensagens possíveis. Infelizmente, o máximo de mensagens possíveis é um número pequeno, mas a gente vai indo. Um dia a gente vai ter uma central de telemarketing. Você ligou para Comunicação e Política. Até lá a gente vai caminhando aí. Até lá a gente vai como dá. Valeu, obrigado por tudo aí. Obrigado Humberto Júnior, Meire Rosalva, obrigado Maria Flor, Gisélia, Luiz Benício, valeu, obrigado Catarina, Vitor, Lígia Padilha, Ana Garcia, valeu demais. Obrigado, gente. Compartilha o link aí. Manda esse link aí para os teus parentes, manda esse link aí para as tuas redes sociais, porque hoje a gente vai fazer uma live daquelas que a gente tem feito aqui algumas vezes, que é aquela live do bate-papo. Obrigado, Dalto Rossi. Obrigado, cara. Valeu demais pelo elogio aí. Brigadão. Valeu. Comunicação e política, com o tempo ele até tá tomando uma forma, né? Parece que o trem tá ficando organizado, tá se organizando, né? Por si mesmo. Por quê? Domingo é o Desmentiras. Aí segunda, quarta e sexta é o Media Watch com o Rafael. Aí sobra terça e quinta. Então nas terças e nas quintas eu tô fazendo uma live assim mais bate-papo. Ou seja, eu leio todos os superchats, respondo todos e comento o que tá rolando durante o dia. E eu acho legal porque a gente pode falar assim de uma forma mais prolongada sobre temas mais... Sabe aqueles temas que você fala assim, eu não vou fazer uma live para falar sobre isso. Aí você acaba fazendo. E eu agradeço aí a paciência de vocês, porque eu tô tocando em assuntos aqui, no Comunicação e Política, eu tô tocando em alguns assuntos que são assuntos complicados. E eu poderia ficar com medo de fazer uma live, porque eu vou aproveitar essas terças e quintas para, meter o dedo na ferida. Para a gente falar de problemas que a gente está tendo, falar de deficiências que a gente tem na direita, onde a gente quer chegar. Não é uma coisa pessimista, negativa, não. É assim, uma análise para a gente falar o que está rolando, o que está faltando, o que está sobrando, e a gente se acertando. Uma coisa eu garanto para vocês. Aqui, pessoal, não só da minha parte não, eu tenho certeza que da parte de vocês também. E eu falo isso para que todos nós saibamos que, diante de uma ação do outro, né, do próximo que está ao nosso lado, na direita, aqui falando de política, as intenções elas são muito boas. Muitas vezes a gente erra na aplicação, na estratégia, na ação, mas as intenções são muito boas. Então, não vamos duvidar das intenções das pessoas que estão ao nosso lado, né? Vamos discutir as ações, beleza? Se as ações estão erradas, a gente discute, mas todo mundo aqui está super bem intencionado, todo mundo quer o bem do Jair Bolsonaro, do governo Jair Bolsonaro, até mesmo porque a gente entende que o governo Jair Bolsonaro é o pontapé inicial. Pontapé inicial de um novo Brasil, um Brasil de direita. Então, a gente, para falarmos de pós-Jair Bolsonaro, a gente precisa ter o Jair Bolsonaro, beleza? Vamos lá, se você não entendeu nada, daqui a pouco você vai entender porque a gente vai conversando. Vou falar sobre tudo que rolou hoje aí, então vocês podem ficar tranquilo aí. Deixa eu abrir a tela do Superchat e ler. Breno Caldas, eu já estava indo dormir chateado sem ver o Comunicação e Política. Não, Breno, você não vai dormir sem eu não, negão. Fabi Seidel, obrigado, melhor canal disparado, pô, obrigado Fabi, valeu demais. Fabi Lima, tô bem deprimida com tudo que se passa no país, especialmente hoje, venho aqui no terça ganhar um ânimo. Obrigado Fabi, então você tá no lugar certo porque nós vamos nos animar aqui, né, vamos nos animar uns aos outros aqui
nessa live, beleza? Vamos lá, vamos falar do Jair então. O Jair... Ah não, peraí, tem mais um superchat aqui. Fernando, tamo junto, trabalhando e acompanhando a live. Parabéns, Antônio Pontedeiro. Parabéns, cara, bom trabalho pra você aí. Bota o fone no ouvido e vamos nessa. Enquanto você ganha dinheiro, eu falo. Pessoal, o Jair fez a live lá no Facebook, eu acredito que todo mundo viu. Quem não viu, vamos lá, vou resumir aqui uns pontos aí. Primeiro ponto de todos, que eu fiquei super feliz quando eu liguei a live ali do Jair, cara, abri um sorriso. Sorocabanon, né? O nosso grande estrategista, Felipe Martins, ali dando uma moralzinha pro Jair. Sorocabanon deu uma moralzinha pro Jair hoje, né? Deu ali uma trégua, só uma palhinha e tal. E foi ali do lado do Jair. Cara, parabéns, bicho. Felipe Martins, esse cara é um animal, bicho. Esse cara é um monstro. O Felipe Martins falando é bom demais, cara, porque o cara trabalha ali durante o dia com o Jair e ele vai nessa live falar sobre um assunto que, cara, é a praia do Felipe Martins, né? Que é falar sobre a leitura do que está acontecendo. Então o cara lê o que está acontecendo e explica isso pra gente. O Felipe Martins é um dos caras que quando ele abre a boca, a melhor dica que eu te dou, quando ele abre a boca, você cala a sua, né? Felipe Martins começou a falar, cala a boca, respira baixo e escuta. Escuta, porque quanto mais palavras você ouvir vindas de um cara como o Felipe Martins, mais você aprende. Entendeu? Então, um cara inteligente, quando fala, você cala a boca e só escuta. O Felipe Martins é assim. Você vê a leitura que ele fez ali dos Black Blocs, né? Do tal Antifa, entre aspas, ele explicou, né, aquilo que a gente tem falado aqui no Comunicação e Política sobre não chamar de Antifa, porque na verdade é um movimento idiota, né, não tem nada de Antifa naquilo, é um movimento terrorista. Os verdadeiros Antifas foram os brasileiros, né, nossos antepassados aí que lutaram contra o fascismo, esses eram realmente antifascismo. E o Felipe Martins fez aquela leitura ali incrível, o cara é um monstro. Eu fico feliz, o Felipe Martins é um dos caras que quando você lembra que ele está ao lado do Jair, você se tranquiliza um pouco. Porque se tem alguém nesse mundo que se cerca de porcarias, esse alguém é Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente aí pelo qual a gente torce tanto, pelo qual a gente trabalha tanto. Lá na live do Jair, ele falou que domingo vai ter a manifestação da esquerda. E que ele aconselha que nós não nos façamos presentes. Então, nos façamos presente. Ontem eu falei aqui no Media Watch junto com o Rafael Fontana, eu falei, olha, amanhã eu vou conversar com vocês e vou dar para vocês aí o meu parecer final. E eu esperei a live do Jair e tá lá as palavras do Jair. Então, pessoal, eu entendo que nós estamos aqui num movimento de apoio, né, ao Jair Bolsonaro. Inclusive, nós não temos feito protestos, né? Raramente são protestos, né? Como semana passada foi protesto, a gente protestou contra o STF. Nessa semana não seria um protesto. Então, por mim, né, de mim aqui, eu acho que fica desmobilizado o protesto de domingo. Até mesmo porque há uma estratégia a ser aplicada em não ir no domingo. Aqui eu tô falando de Brasília, tá, gente? Tô falando de Brasília. Eu não sei se aí na tua cidade tem manifestação da esquerda marcada, tá bom? Não sei. De repente não tem, vocês vão. Falando aqui de Brasília. Aqui em Brasília, a esquerda se organizou ao lado, no estacionamento do TSE. Para quem não conhece Brasília, você tem ali a Esplanada dos Ministérios, né? A Câmara dos Deputados, ali o Congresso. E ao lado você tem o STF, atrás do STF você tem o TSE. E lá no TSE, no estacionamento do TSE, a esquerda acampou, fizeram um acampamento. E eles estão recebendo pessoas desde vão ficar recebendo até o sábado, até o domingo, porque no domingo todos concentrados ali vão para a Praça dos Três Poderes fazer ali um protesto contra Jair Bolsonaro. Lá a gente sabe o que é. No fundo, eles vão ali, vão protestar. Protestar é tranquilo, é permitido, é ok. É bom que haja protesto. É bom que haja protesto da direita, da esquerda. Democracia é assim. Nós temos que saber viver uma democracia. Na democracia todo mundo expressa a sua opinião.
Expressar opinião não é crime, e importa sim que haja diferentes visões entre o grupo eleitoral num país. Tranquilo, nota 1000, vá mesmo. Você que é de esquerda, vá para as ruas e proteste. Amém. Mas a gente sabe que no fundo, infelizmente, nós não temos protestos de esquerda no Brasil. Nós não temos protestos da parte de eleitores de esquerda. Nós temos uma mobilização que agora, inclusive, é uma mobilização terrorista. Nós temos pessoas que são militantes cooptados por uma força socialista que atuam no Brasil como um exército bolivariano. E que, sem dúvida nenhuma, se o plano do grande continente bolivariano se formar algum dia, essas pessoas serão a força militar do exército bolivariano. Então, esses caras, muito provavelmente no domingo, eles vão fazer aquele procedimento padrão Black Bloc. Eles vão sair numa manifestação absolutamente pacífica e vão até a Praça dos Três Poderes. Faixinha, reclamação, as gordas do sovaco cabeludo, beleza, vão lá, ok. Mas, após o término desse protesto, que geralmente é muito breve, é muito rápido, eles vão subir para a rodoviária, porque isso é comum. Sobem para a rodoviária para, a partir da rodoviária, voltarem para suas casas. A rodoviária, onde é a central de ônibus coletivo aqui de Brasília, né? Fica bem pertinho do Congresso. Então, eles vão andando até a rodoviária e aí o pau tora. Porque daí eles entram no setor bancário sul, no setor bancário norte, no setor comercial sul, no setor comercial norte, quebram a rodoviária, quebram as agências bancárias, quebram tudo e aí o pau vai torar. Eu não tenho dúvida nenhuma de que vai rolar isso, que vai acontecer isso. Então, nós não indo para a manifestação no domingo, nós temos uma estratégia, né? Até mesmo na inação, a gente tem uma estratégia, que é o quê? Deixar que esse grupo terrorista mostre a que veio. E é bom que eles mostrem a que veio. Porque eles mostram para quem? Quem mostra, mostra alguma coisa, né? Quem mostra, mostra para alguém. Eles vão mostrar alguma coisa para alguém. Eles vão mostrar violência para a sociedade brasileira. E para a polícia, né? Eles vão sair na rua, vão quebrar tudo, a sociedade brasileira vai ver em que nível que está essa discussão bolsonaristas contra não bolsonaristas. No fundo, é gente ordeira contra terroristas. Isso é muito bom para nós. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Eu já tenho contato, né? Tenho conversado com pessoas aí da Polícia Militar do Distrito Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal. E as informações que nós temos é que as forças policiais aqui do Distrito Federal já estão há muito tempo cientes do que vai acontecer e estão absolutamente preparadas, né? Talvez eu pudesse até dizer que eles estão até ansiosos por uma manifestação violenta da esquerda, né? Isso é muito bom. Então, domingo, eu vou comprar a minha pipoca, né? Mentira, eu detesto pipoca. Domingo eu vou fazer o meu café, vou pegar o meu bolinho de fubá e vou me divertir assistindo o Black Bloc levar a burdoada no lombo. Já vou comentar mais sobre a live do Jair. Obrigado, Victor Azevedo. Meliante, estou revoltado com o silêncio sobre os 2 militantes de direita presos. Nas mãos do PCC? Não estou sabendo. Militante preso na mão do PCC? Não podemos passar um dia sem falar deles. Hoje são eles, amanhã pode ser um de nós. Será que você não está falando dos militantes que foram presos lá em São Paulo, que estavam protestando na frente da casa do Alexandre de Moraes? Eles já foram soltos, tá bom? Eles foram soltos. Eu acho que terça ou segunda, uma coisa assim. Ricardo Piso. Fernando, não consigo comentar no chat? Consegue aí, ó, acabou de comentar. Será que você está falando no chat comum? Pessoal, o chat comum, não o superchat, o chat normal tem dado muito problema para muita gente, até para mim. Eu entrei lá no chat do Terça Livre, tentei digitar alguma coisa, não consegui, tá bom? Então, realmente, tá acontecendo. Wesley Moslaves está dando boa noite para Raquel Brunheira. Raquelzinha, se você está me escutando aí, ó, tem florzinha para você aqui. Obrigado, Wesley Moslaves. Brigadão, cara. Valeu demais. Obrigado, HC Brunão. Eu tenho falado nos canais, a gente precisa de mulheres
na bancada do Terça Livre, do Comunicação e Política, de todos os veículos, né? A Shockwave Radio tem mulher, né? Trabalhando lá. Tem a Tef, tem a Ju, a gente precisa, pessoal, sem piada, sem palhaçada mesmo. Precisa também pela beleza também, porque é uma merda. Você liga nos canais, é um bando de gente feia do cacete. Então tem que pôr as mulheres pelo aspecto estético também, né? Porque graças a Deus elas existem para tornar o mundo um lugar melhor. Mas também pelo lado do balance, né? De balancear realmente a discussão, né? As mulheres têm mais sensatez na hora de discutir, e a tensão da política brasileira tem levado a gente para um lado muito bélico. Então eu acho que as mulheres poderiam nesse momento estar baixando a nossa bola um pouco, né? A gente tá muito exaltado. Se nós tivéssemos mulheres do nosso lado, elas estariam baixando a nossa bola e trazendo pontos de vista que eu nem sei quais são, não poderia sequer imaginar, porque só vocês, mulheres, conseguem trazer pontos de vista específicos aí, né? Como bons conservadores, nós acreditamos aí na diferença natural entre os homens e as mulheres, e eu sei que sim, né? Eu, como poucos, sei muito bem que sim, né? Nós somos bem diferentes. Eu tenho 4 mulheres em casa, uma esposa e 3 filhas, todas tentando mandar em mim 24 horas por dia. Obrigado, Ana Caroline. Precisamos de ajuda de um advogado de direito em Rondônia para ajudar o universitário perseguido na Federal. Gente, tá aí a Ana Caroline, ela é de Rondônia, ela tá falando que tá tendo um problema de perseguição com um amigo aí de direita aí em Rondônia. Se alguém puder ajudar, fica aí o recado da Ana Caroline, você clica aí na imagem dela, encontra aí o perfil dela, entra em contato e tenta ajudar. Precisamos realmente ter uma rede assim em todo o Brasil. Fernando, você viu o vídeo dos deputados paulistas mostrando o hospital de campanha no Anhembi vazio? Não, esse especificamente eu não vi, mas eu já vi uma caralhada de vídeo assim. É verdade, é uma palhaçada, é um crime contra a pátria, isso tem que ser... até investigação tem que ser até muito, muito simples, porque é um crime muito simples, né? Muito idiota no termo de complexidade, né? Não há complexidade alguma, é o puro e simples roubo. Tem que ter uma investigação rápida e esses caras têm que ir em cana. Mas em cana mesmo, cana pesada, né? A nossa legislação, ela já considera o funcionário público, quando ele comete um crime, tem uma penalidade, né? Um agravante pelo fato de ele ser um funcionário público, ou seja, ele é um funcionário do Estado, ele é pago pelo cidadão e ele está prejudicando o cidadão. Esses caras têm que ir em cana. Thaís Cacau, Fernando, depois dá uma olhada na live do Ignorante sobre os antifas. Tem várias coisas chocantes, inclusive eles pedindo seu dinheiro aos Soros. Obrigado, Thaís Cacau. Fica aí o recado. Beth Maciel, obrigado também pelo superchat. Obrigado, Germano Vibe. Parabéns, meu caro. Suas análises são muito boas. Obrigado, gente. Yuri Patrício. Fernando, manda um abraço pro pessoal de São Vicente do Siridó, na Paraíba. Caramba, eu não conheço esse município. Pessoal de São Vicente do Siridó, parabéns. Obrigado pela presença de vocês aqui. Que Deus abençoe o município de vocês, que vocês consigam eleger uma bancada aí de vereadores realmente que ajude a população de vocês naquilo que vocês precisam. Grupo de estudos conservador com todo gás. Caramba, os caras têm um grupo de estudo aí já em São Vicente do Siridó e estão a todo vapor. Cara, parabéns. Parabéns, Yuri. Manda um e-mail para mim depois, lá no fernando@comunicação e política. Manda fernando@comunicaçãoepolitica.com. Manda um e-mail lá, se identifica, eu vou mandar uns livros aí para vocês. Sinara Aguiar. Se caçarem a chapa do Bolsonaro, você acha que rola guerra civil? Guerra civil, pessoal, é uma expressão que está sendo muito mal usada. As pessoas ficam falando, toda hora, guerra civil, guerra civil. O que é guerra civil? Guerra civil é quando os civis, né, os cidadãos ali, os cidadãos daquele país, eles entram em conflito uns contra os outros. Se a população se revoltar e for contra o Estado, isso não é uma guerra civil não, pessoal. Está tendo uma revolta, uma revolução. Esse ponto, Sinara, vamos lá. Quando a gente fala assim, a população não admite a derrubada do Jair Bolsonaro. O que é a população? O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Desses 220 milhões de habitantes, o Brasil tem 120 milhões de eleitores. Tá? Então vamos pegar aqui esses 120 milhões de eleitores. Porque você tira os 120 milhões, você vai ter criança e idoso, praticamente, né? Criança e idoso não vai se envolver em processos traumáticos. Então vamos pegar 120 milhões de habitantes. Desses 120 milhões, quantos têm ido para as ruas
a favor do Jair Bolsonaro. Vamos colocar aqui, eu vou jogar muito para cima, tá bom? Só para facilitar a nossa conta. 10 milhões. É mentira, não tem 10 milhões nas ruas não, mas vamos colocar que tem. Nas minhas contas deve ter uns 6 milhões. Mas vamos jogar para 10, né? Num momento de tensão, dá aquele gás, a galera sobe adrenalina, não tem nada para fazer, tá no coronado e tal. Galera, 10 milhões na rua. A gente tem que pensar que, num país de 220 milhões, nós temos 10 milhões de militantes mobilizados. Isso em todo o país, que é um país continental. Eu sempre falo isso, não é para desanimar as pessoas, para jogar água na fervura de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que o meu trabalho é o trabalho de dar gás para vocês. Então eu fico aqui botando pilha. Meu trabalho é de botar pilha, mas botar pilha na coisa certa. Eu também não sou idiota de ficar aqui, vamos pra rua, artigo 142, vamos invadir o Congresso. Isso é idiotice. O cara que faz isso, ele não tá te ajudando, ele tá te prejudicando. Ele tá te dando ideia errada. Ele tá te motivando a fazer merda. Então amigo não é isso. Amigo não é o cara que fica falando pra você sair dando cabeçada na parede. Esse cara não é teu amigo, sai de perto dele. Quando eu digo que nós temos uma mobilização de 10 milhões, ou seja, uma mobilização de cerca de 5% da população brasileira, eu estou querendo dizer que nós temos, não é uma guerra civil, o mundo vai entrar em guerra, as pessoas vão... Nós temos uma situação onde esses 10 milhões, eles vão ter que decidir o destino político, mas não é o destino político de Brasília, essas pessoas não estão em Brasília. Em Brasília nós temos mobilizadas, é o cara que ele está disposto a ir para a rua. Nós temos menos de 100 mil pessoas. É lógico, para você invadir o Congresso, você não precisa de 1.000. Você junta 500 pessoas, você invade o Congresso. Mas eu repito, invadir o Congresso não é a solução. Apesar de que é uma coisa muito legal de se imaginar, mas não é a solução. Então, se tentarem derrubar o Bolsonaro, o que vai acontecer? A população vai se revoltar? Eu duvido. Eu duvido. A população se revoltar, eu duvido. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte: nós, grupo de apoiadores deste governo, vamos nos revoltar? Vamos. Somos quanto? Somos 500 mil. Tá ótimo. Tá ótimo. Ninguém vai sair matando ninguém vai sair louco correndo pelado na rua, dando tiro pro alto. Não. Nós vamos nos revoltar. Nos revoltar como? Aí a gente vai para frente de palácio, para frente de prefeitura, para frente do Congresso e vamos exigir que a ordem seja estabelecida. Mas eu ainda acho que as pessoas na direita, o nosso grupo, falando aqui da nossa bolha, a galera tem uma compreensão muito errada do que é o Exército Brasileiro. Sabe? Essa modinha de criticar o Exército, ela acabou criando um sofisma dentro do eleitor do Jair Bolsonaro, que é o sofisma de misturar o posicionamento político com o posicionamento militar. Por sabermos que os militares não são bons agentes políticos, pelo contrário, são péssimos e quase tudo que fazem é uma merda no âmbito da política, nós estamos descreditando eles das suas ações militares. E se houver uma tentativa de tomada do poder no Brasil, isso é uma ação política que exige uma intervenção militar. Então, a intervenção militar, eu não duvido nenhum momento. Nenhum momento. As pessoas falam assim: Fernando, você confia no Exército? O que é confiar para você? Confiar que eles vão fazer o meu almoço? Não, é lógico que não. Quem vai fazer o almoço é minha esposa, a empregada. Eu confio que eles vão educar os meus filhos? Não, não é papel deles educar os meus filhos. Você confia que eles vão exercer o papel militar da Força Armada? Absolutamente sim. Sim, sim, sim. 10 vezes sim. Eles vão? Claro que vão. Sempre fizeram. Sempre estiveram a postos. Sempre estiveram e sempre vão estar. Até mesmo para lutar contra o fascismo e contra o nazismo, eles estiveram a postos. Não vai ser contra o pepismo, contra o frotismo, contra o alcolumbrismo que eles vão se amedrontar, não. Eles vão lutar sim. Obrigado, Dulcimar. Boa noite. Espera aí, andou a tela aqui. Dulcimar, boa noite. Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado, gente. Agradeço de coração. Luciana Valente se tornou membro do canal. Ana Paula 2020. Chama a Paula Marosa. Delicada. Valeu demais. Obrigado, Luciana Valente. Obrigado, Emerson Aguiar. Corremos risco no STF. Fake news, na sua opinião? Sim, muito risco. Risco seríssimo. Risco de desmobilização total da militância bolsonarista. Sim, total. Dizem que os antifas vão disfarçados. Não, não vão. Numa guerra, um dos
um dos princípios, né, do campo de batalha é o símbolo. Tanto que o trabalho disfarçado, ele é um trabalho que é feito por poucas pessoas. Você não coloca um exército disfarçado. Eles vão e vão fazer questão de irem de preto. Eles vão de preto, eles vão com bandeira do PT, com bandeira vermelha, bandeira de movimento feminista, LGBTQI, eles vão com tudo isso. Portar o símbolo, portar a bandeira do movimento é uma das estratégias de guerra. Eles vão seguir ela, com certeza. Sou fã do canal, tenho aprendido muito. Pô, obrigado, Lívia. Obrigado, Fernanda Brunhara. Fernando, o que você acha do governador de Minas? Excelente, cara, excelente. O Zema tem sido um dos raríssimos governadores do Brasil que tem feito um trabalho razoável. Trabalho bom, razoável não. Trabalho bom. Ah, mas ele fez isso. Gente, eu tô falando que o cara tem um trabalho bom. Não tô falando que ele é perfeito, que ele é Deus, que ele é o verdadeiro conservador. Ele nem é conservador, né? Também esse negócio de conservadorismo também, a visão que a população, a visão que o eleitorado do Jair tem tido. Falando aqui sobre o senso comum, tá, pessoal? Tô generalizando, tá? A visão que o eleitor do Bolsonaro tem tido sobre o conservadorismo também já encheu meu saco. Já tô de saco cheio dessa merda. Já criei a escola de conservadorismo justamente para ajudar a conter um pouco dessa má compreensão do que seria o conservadorismo, um conceito muito raso. O povo brasileiro, mais uma vez generalizando, o povo brasileiro ele é um povo que tem muita preguiça de se especializar. O brasileiro clássico é o cara que faz uma faculdade, antes de terminar ele sai e entra em outra, antes de terminar ele sai e entra em outra. No final ele é o cara que tem 5 faculdades e não concluiu nenhuma delas. É o cara que não tem uma profissão, é o cara que não se dedica, ele não é expert em nada, ele sabe de tudo um pouco, né? E sabe nada de tudo. Então isso é muito ruim. Então quando a gente começou a falar sobre conservadorismo no Brasil, muitas pessoas procuraram rapidamente uma forma de resumir o conservadorismo. O que seria o conservadorismo? Aí o cara vem, conservadorismo é cristianismo. Pronto, então beleza. Conservadorismo é cristianismo. Gente, sempre quando você encontra pessoas querendo resumir questões, pode saber, o cara é preguiçoso. Ele não quer se aprofundar naquele tema e muito provavelmente ele vai acreditar num monte de bobagem e vai querer ensinar os outros, né? Porque se tem um ditado que não falha quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. A gente tem um monte de gente ensinando o que é conservadorismo. Pessoas que não têm a menor noção do que seja. Por exemplo, só para dar um exemplo, a questão do termo prudência. Prudência virou xingamento no Brasil. A gente começou com o meme, né, do Brasileirinhos, canal incrível que eu me amarro. Já conversei com o palhaço lá do Brasileirinhos, cara inteligente pra cacete, nota 1000, né? Não critico aqui o trabalho deles, não. O trabalho deles foi perfeito. O problema foi a compreensão de quem recebeu. É a pessoa que leva o humor a sério. Tipo Danilo Gentili. Danilo Gentili ele é um cara que ele se leva a sério, né? Então algumas pessoas levaram o meme a sério. Aí a gente criou... o Brasileirinhos criou o meme do prudência e sofisticação e muita gente levou a sério aquilo, né? Não viu como meme, viu como vida, né? Como filosofia. E aí tornaram a prudência um xingamento. Então você não pode ser prudente. Se você for prudente, você é isentão, né? O conservador ele não é prudente. Que é um absurdo, né? O conservadorismo, uma das bases do conservadorismo é a própria prudência política. Obrigado, Reinaldo Coelho. Anota Wagner Santos Lima. Vamos lá, vou anotar literalmente, eu vou anotar. Wagner Santos Lima. Vou anotar aqui no meu Black Book, aqui no meu Death Note. Vamos lá, vamos anotar o nome do meliante aí. Wagner Santos Lima. De onde é esse meliante? Ele é de São José dos Campos. Um garoto conservador. E tem um grupo aqui em São José dos Campos também. Heróis em Conserva. Cara, esse nome é lindo, né, cara? Heróis em Conserva. É o time dos conservados, né? O time dos pepinos. Valeu demais, Reinaldo. Vou procurar saber e vamos ver de qual é desse maluco aí. Londrina, Paraná, terra do Bernardo. Manda um abraço. Um abração para Londrina, né? Uma cidade incrível. Eu não conheço, mas uma cidade aí muito de destaque aí no Paraná. Quero conhecer. Obrigado, Ludigero. Isso, Ludigero Schmigel. Obrigado, Ludigero. Valeu demais. Obrigado, Roger Andrade. Obrigado, Ludigero. Obrigado, Rose Bernardino. Fernando, a Joyce perdeu a liderança. Qual o motivo? Dizem
né, deputados do PSL, que ainda estão no PSL, dizem que o pau quebrou, ninguém aguenta a Joyce e chutaram ela, né? Nem os bivaristas aguentam a Joyce mais. Maria Luísa, essa bagunça é cortina de fumaça. Enquanto isso, o Senado está deitando e rolando. Aprovou bilhões para a cultura. Nesse momento, isso é vergonhoso. Paulo Teixeira, você soube que o inquérito do Adélio sobre a existência de mandantes foi arquivado? Há esperança? Eu acho que no caso do Adélio não há mais não. Eu acho que o caso do Adélio é um caso que já perdeu o timing, sabe? Assim, é um caso que já... É porque o Brasil tem tanto problema, o Brasil são tantos problemas gigantescos que eles se sobrepõem. Por exemplo, o caso do Adélio, né? Além do caso do Adélio, fraude nas urnas. Não tem como discutir fraude nas urnas. Já passou, não tem mais clima para discutir fraude nas urnas. Lá o assassinato daquele policial, na execução daquele policial lá na Bahia. Passou. Marielle, cara, é um caso gravíssimo, que a gente tinha que resolver o caso Marielle, porque com certeza é mandante político. Perde o timing, cara, é uma merda, é uma merda. Mércia Maria, Silvio Grimaldo detona demais o exército, isso é péssimo para militância, falta bom senso. Não, eu não reclamo do Silvio, não. O Silvio é um cara muito inteligente. Ele tem um conhecimento gigantesco, né? E ele bate no exército. Aí, mais uma vez, Mércia, é esse problema que eu estou te falando. Muitas vezes, talvez nós que estamos na comunicação, a gente deveria ter mais prudência, justamente, na comunicação. Mas o público também, ele é um público que ainda está muito imaturo na captação de mensagens. É um público que ainda está muito cru na compreensão do que é discutido. Sempre que eu vejo o Silvio, o próprio Olavo criticando o Exército, eles estão criticando o Exército em que ponto? No campo cultural, no campo intelectual. O Exército ele não se dedica como deveria se dedicar à intelectualidade, eles não se dedicam como deveriam se dedicar à ocupação de espaços de pessoas de direita lá dentro, porque a gente parte do princípio de que o Exército é uma força anticomunista, porque o comunismo ele é antipátria. Ele é antinacionalismo aqui no Brasil. Então, o comunismo ele vem para destruir as fronteiras. Então, é inconcebível um general que aceite ficar próximo de um comunista. E os nossos militares aceitam. Então, as críticas que são feitas são nesse âmbito intelectual, cultural. Mas as pessoas, como não têm a compreensão em si de que o Exército também trabalha no campo da ideia, ele pega a crítica feita no campo da ideia e transfere para aquele único campo o qual ele conhece como sendo o campo de atuação da Força Armada, que é o campo bélico. Então o Olavo grita de lá, militar é burro, o brasileiro ouve daqui, o militar não pegará em armas para me defender. Então, essa ruptura, né? Entre a origem da mensagem e a recepção da mensagem, nesse meio tem um desencontro. Eu espero estar ajudando aqui a desfazer. Robson Pinto, os dois em São Paulo ainda estão presos, temos que ajudar. Obrigado, fica aí a mensagem. Vanderleia, Diogo Bulhões, boa noite, Fernando. Manda um abraço para os conservadores de Anápolis. Cara, um abração para Anápolis, terrinha pertinho de mim aqui, Anápolis, Goiás. Um abração, tem muito conservador em Anápolis. Obrigado, Breno Moura, valeu de coração. Vingadores, Dex versus Alan, Guerra Civil. É a guerra do Guerra, né? Porra, tomar banho. Guerra o cacete. A discussão ali do Dex versus Alan. Obrigado, Breno. Valeu demais. Obrigado aí por ter trazido aí. Essa discussão do Dex e o Alan é uma discussão que é um desses pontos que eu digo aqui. Duas pessoas do mesmo time, duas pessoas absolutamente bem intencionadas, mas que estão tendo um embate. Um embate ocasionado por algo que com certeza, ambos, como diria Jânio Quadros, ambos os dois concordam. Que é o fato de que agentes políticos da direita eleitos por nós devem sim ser cobrados. Eu sei que o Alan concorda com isso. Eu conheço o Alan. O ponto da discussão ali não é esse. Se nós devemos cobrar ou não as pessoas. Isso aí é ponto pacífico. A
questão aqui é uma questão que deveria estar sendo resolvida num diálogo entre os dois, porque com certeza também chegariam num consenso de forma muito rápida. Que o consenso, aí eu digo por mim, não estou dizendo por nenhum dos dois, cada um responde por si, aqui todo mundo é adulto, cada um que se vire com seus pensamentos. Agora, digo eu, político da direita tem que ser cobrado igual o da esquerda, ou mais. Ou mais. Outro ponto, aqui tudo é eu, hein? Estou falando nada aqui, colocando palavra na boca do Dex nem do Alan. Não tenho autorização para falar em nome de nenhum dos dois. Político da direita está trabalhando muito pouco, vocês vão me desculpar. Está trabalhando muito pouco. Muito pouco, muito pouco. Não adianta. Por exemplo, em tempos de coronavírus, eu só vejo político de esquerda lá no parlamento. Então, isso são críticas? São, é lógico que são críticas, porra. Ah, Fernando, você não deveria fazer em público, porque nós deveríamos fazer em privado. Eu acho que não, eu acho que é o contrário, tem que fazer em público. Tem que fazer em público. Sabe, tem uns camaradas nossos, deputado, senador, vereador, sei lá, qualquer cargo, o cara que é político. Tem uns políticos de direita que você tem que pegar o cara assim, meu amigo, sabe, dar uns tapas na cara assim, ó. Acorda, vagabundo, acorda, meliante. Tá dormindo, parceiro. Tá dormindo. Foi eleito pra quê? Foi eleito para ficar fazendo churrasco, indo em festa, conhecendo as moças trabalhadoras da noite. É para isso que foi eleito? Foi para isso que a gente brigou com parente, que a gente perdeu o emprego, que a gente fez campanha do bolso, pegou dinheiro do bolso, imprimiu folheto para eleger? Foi para isso? Então, cara, não é. Sabe, essa galera tem que trabalhar. Por exemplo, dou um exemplo aqui. Você quer ver até onde nós podemos chegar? Tá lá o Gil Diniz e o Douglas Garcia. O Gil Diniz e o Douglas Garcia são dois monstros. São dois monstros. Os caras trabalham igual uns malucos, velho. Os caras são loucos da cabeça. Porra, os caras fazem até dossiê com listagem de terrorista do Antifa, porra. Esses caras são dois loucos. O dia desse eu encontrei o Gil Diniz aqui, pô. Dei os parabéns pro cara, pô. Dei um abraço no cara, falei, eu agradeci, pô. Olha só a situação, pô. Eu sou eleitor, o cara é funcionário público. O cara ganha os tubos. Eu agradeci a ele, eu abraço e agradeço. E faço isso com qualquer um que trabalhar como o Gil Diniz trabalha, pô. Esse cara trabalha pra cacete, meu irmão. Um cara desse aqui, eu encontrar com ele na rua, eu peço a benção pra ele. Agora, nós precisamos que todos sejam assim. Nós temos tão poucos. Eu não vou cobrar uns caras desses? Vou. E eu peço, acordem. Um outro ponto que eu tô por aqui. Eu não aguento mais. Pô, a gente tá em tempo de rede social. O que eu tô vendo na direita? Cara, todo mundo quer ser youtuber. Porra, todo mundo quer ser youtuber nessa merda. Que porra é essa? Parece até que youtuber agora virou a profissão mais sexy. A profissão mais sexy do Brasil seria youtuber. Grande merda. Grande merda ser youtuber. Porra, todo deputado quer ser youtuber. O cara acorda de manhã, faz um vídeo. Almoça, faz um post no Twitter. Toma café, faz um textão no Facebook. À noite, faz uma live. Porra! Aí chega na manifestação, mete um carro de som com uma faixa gigante. Deputado Fernando Melo. Aí sobe lá no carro e começa a falar. Que merda é essa, meu irmão? Foi pra isso que a gente elegeu esses caras? Meu irmão, tu quer ser youtuber? Pede licença do cargo. Larga o legislativo. Larga o poder executivo. Volta pra tua base e vai ser militante. O teu tesão é ser militante? Vai ser militante, cara. Com todo prazer. Inclusive, faça uma live aqui comigo junto. Me ajuda aí que eu já tô ficando sem voz. Bora fazer uma live. Agora, o cara vira deputado, cara. Você tem noção da grandiosidade que é você ser deputado? Numa república, o deputado, ele é o cara que faz a ligação entre o município e a capital federal.
O deputado é o cara que representa o cidadão brasileiro que está desalentado lá no município. O deputado é o cara que tem um gabinete onde o cidadão pode bater na porta, entrar e despejar em cima dele todos os seus anseios. O deputado ele tem poder de legislar. O cara tá trocando tudo isso por um vídeo de YouTube. Eu não aguento mais isso, cara. Saiam da porcaria da internet. Entrem nos seus gabinetes e vão trabalhar, porque quem elege vocês não é você mesmo. Você, deputado, você acha que você precisa ficar na internet o dia inteiro para ganhar de novo em 2022? Nós elegemos vocês. Nós elegemos vocês. Um cara igual o Gil Diniz, eu pago para fazer campanha pro Gil Diniz. Eu pago do meu bolso uma passagem, eu vou lá para São Paulo, subir num carro de som para fazer campanha pro Gil Diniz. No que depender de mim, esse maluco vai... O Bolsonaro ficou 30 anos, Gil Diniz fica 60. No que depender de mim, eu faço campanha de graça para esse cara. O Gil Diniz não precisa ser youtuber, como ele não é. E ele não se presta a esse papel. Agora, deputado que não faz merda nenhuma, fica o dia inteiro no YouTube. Você acha que eu vou votar num vagabundo desse? Eu não apenas não votarei, como eu vou fazer campanha contra. Faço campanha contra. Ai, Fernando, mas ele é bolsonarista. Que se lasque, meu amigo. Vai fazer arminha lá no inferno. Meu dinheiro não vai levar. Vai ser deputado federal para ficar coçando o saco, fazendo arminha em vídeo? Eu quero deputado que faça o processo legislativo. Que aprove projeto, derrube projeto. É isso que eu quero. Não quero deputado bolsonarista, eu quero deputado bom. Eu quero deputado que seja povo brasileiro. Não é deputado que está lá para defender o Jair. Quem defende o Jair somos nós. Quem defende o Jair somos nós. Esses deputados estão lá para me defender. Me defende que eu defendo o Jair. Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Cada macaco no seu galho. Obrigado, Breno. Obrigado, Victor Azevedo. Meliante. Estava falando do Antônio Bronzeri e Jurandir Pereira. Eles já foram soltos? Procurei de novo e não achei nada. Vitor, desculpa, cara. Eu sou um germe. Eu não sei, cara. Não sei, desculpa. Eu tô boiando nesse caso aí que você tá falando. Foi mal. Marceleza lá de Chapecó. Fernando... Ixi, peraí que andou aqui. Fernando, desde a super live de ontem, passei o dia preocupado com o Weintraub. Hoje ele estava nos braços da galera. Dá uma luz para nós, vamos lá. Aqui eu vou dar uma luz mesmo. Weintraub está sendo perseguido, essa parte vocês já sabem. Está sendo perseguido porque chutou o saco da galera que estava roubando dentro do MEC, botou para lascar para cima dos corruptos, a galera que estava no FNDE mamando nas tetas do Estado, Weintraub chegou bicando todo mundo, mandou todo mundo a merda. Tirou os caras de lá, ou seja, mexeu com a bandidagem toda. Mexeu com a bandidagem, meu irmão. O pau também tá torando pro lado dele. O que acontece? O Weintraub, ele tá sendo vítima de um processo político. Essa que é a merda. Porque se o Weintraub tivesse sendo vítima de um processo jurídico, aí era mole. Porque, inclusive, um dos maiores juristas do Brasil é o irmão dele, Arthur Weintraub. Então, se o problema do Weintraub fosse um problema jurídico, estava fácil de resolver. O problema do Weintraub é político. Essa é a merda. Porque com um problema político, como é que você resolve? O poder executivo é o poder que está mais desmoralizado do que tudo no Brasil. Então, o fato de nós termos o presidente da República não resolve o problema político do Weintraub. O que é um problema político? Você tem hoje o poder legislativo e o judiciário sendo manipulados pelo poder político. Ou seja, o Weintraub mexeu com o PSDB e com os democratas dentro do Fundo Nacional do Desenvolvimento pela Educação, do FNDE. O Weintraub mexeu com os democratas e com o PSDB. O que os democratas e o PSDB estão fazendo? Estão movendo as peças do poder legislativo e do poder judiciário para penalizar o Weintraub. Penalizar como? Jogando na cadeia. Ah, Fernando, mas quem joga na cadeia é o poder de polícia e o poder judiciário. Ambos manipulados pelo poder político. É uma merda. Porque o Weintraub está respondendo ali por dois problemas. Um,
é a reunião ministerial. Que ele falou aquilo que você fala para tua esposa, para teu marido, para teus filhos, que é, por mim, prendia todo mundo, começando pelo STF. Quem discordaria de tão sábias palavras? Ninguém. O outro problema é a charge lá, a tirinha lá do Cebolinha que o Weintraub postou. Que no fundo também é um gancho que eles estão utilizando numa guerra mundial. Que é essa guerra pró-Partido Comunista Chinês. O Weintraub, com a sua ironia, com a sua tirinha do Cebolinha, ele fez uma crítica dizendo que, vírus chinês. E é proibido falar vírus chinês hoje. Você não pode falar vírus chinês. Hoje você tem que falar que é Covid-19, é o vírus interplanetário, foi um acidente da natureza. Você não pode falar que o vírus veio da China. Então, assim, o Weintraub quebrou a regrinha de ouro. Ele confessou, né, que o vírus que veio da China é um vírus chinês. Então você tem todo o mundo globalista agora envolvido nessa luta para aprisionar, né, para prender o Weintraub. É um problema político. Hoje o Weintraub foi lá. Ele foi lá e prestou depoimento na Polícia Federal. O que ele fez? Ele prestou um depoimento por escrito. É uma estratégia, com certeza, obviamente, uma estratégia dos advogados dele. Ao invés dele ir lá falar, responder ali a um inquérito ali, enfim, vocês sabem como é que é. O delegado coloca você na frente dele lá para te interrogar. Ao invés dele ir lá responder um interrogatório, ele levou a sua defesa por escrito. Ok? É uma estratégia dele. Mas é uma estratégia que mostra o nível terrível que está essa briga ali dentro. Porque ele teve que se utilizar de um artifício jurídico para conseguir prolongar esse processo de defesa dele. Porque certamente, se ele fosse ali levar a sua... se ele fosse ali pronto para ser interrogado ao vivo, ele correria risco de nem sair. Lá mesmo ficar preso. É um problema terrível que a gente está vivendo. Como que a gente vai resolver esse problema? Não dá. Vamos esperar. Vamos esperar e vamos discutindo aí dia após dia. Andressa Laroca, boa noite, parabéns pelo canal, sempre aprendo algo. Gostaria de saber o que a população daqui de Santos pode fazer para não ficarmos na mão desse prefeito. Elege outro. Andressa, todo mundo que está aqui, eu insisto aqui, vocês conhecem a minha linha de trabalho, eu estava conversando com uma pessoa hoje, fico muito feliz desse pessoal me ligar para a gente conversar, abrir as ideias e eu poder apresentar meus trabalhos também, minhas propostas. Eu estou trabalhando num projeto que eu não tenho visto outras pessoas trabalharem. Amém. Assim seja. Cada um vai operando no campo que tem que operar e que acha que é o campo necessário. Eu estou com uma visão, desde o final do ano passado, de que nós temos que mudar o país. E que o Jair não vai... é impossível o Jair mudar o país, porque ele é o presidente. Ele não é o cidadão brasileiro agora, ele é o presidente da República. E no sistema de república, o presidente ele exerce o papel de liderança. Ele é o líder de um processo político. Ele dá os rumos. Ele traz à luz as pessoas, ele fortifica, ele dá ânimo, mas ele não faz. Porque quem faz numa república é o povo. Então mudar o Brasil é algo que será feito de baixo para cima. Por isso que, para mim, é muito mais importante fazer esse trabalho aqui com vocês, porque eu sei que eu estou mandando conteúdo para vocês e essa responsabilidade de mandar conteúdo para vocês faz com que, antes de começar as lives, eu faça isso aqui, né? Antes de começar as lives, eu tô lendo... Eu estou estudando, eu estou lendo Platão, eu estou lendo Aristóteles, Hayek, John Stuart Mill. Por quê? É um processo de responsabilidade que eu sei que eu vou ligar a câmera e eu vou falar para milhares de pessoas e eu tenho que falar alguma coisa que preste. Não posso abrir para contar piada, só para contar piada. Né? Contar piada é bom, mas não posso abrir só para contar piada, para fazer fofoca, para falar da briguinha do Twitter. Eu tenho que falar algo que mude as coisas. Então, a gente criou nesse ano
o Eleições 2020, que é o nosso curso do Militância Política, que já era um curso do ano passado. A gente criou a versão 2020, que é uma atualização, na verdade. Então a gente tem a primeira aula, prefeitos e vereadores. Eu estou ensinando o que são prefeitos e vereadores, quais as competências e tal. Aula número 2, identificando candidatos e criando candidatos. Eu vou ensinar você a identificar o candidato. Inclusive, essa aula vai ao ar amanhã. Eu estou ensinando vocês a identificarem os candidatos de direita no seu município. E se não tem, eu estou te ensinando a criar um candidato. De repente, até você mesmo. Ou de repente, alguém que está próximo de você. E na aula número 3, eu estou falando sobre elegendo candidatos. Eu vou ensinar você a eleger os candidatos no seu município que você identificar. Ou seja, eu estou fazendo algo. Dentre tudo que eu vou lendo sobre política, eu estou construindo um material didático, um material de treinamento, para poder ver se eu mudo a realidade nos municípios. Alguns municípios eu quero atuar, inclusive pessoalmente, eu quero ir lá, né? Eu estou com muita vontade de atuar no município de Salvador, de Recife e em Vila Velha, no Espírito Santo. Eu quero tentar comprar candidaturas nesses municípios. Em que sentido? Comprar em que sentido? Eu ir lá me doar totalmente a essas candidaturas, para que a gente eleja um prefeito. Além de eleger vereadores, que aí eu nem estou contabilizando, vereadores eu quero eleger centenas, ajudar a eleger centenas no Brasil. Prefeitos, eu quero no mínimo eleger prefeitos nesses locais. A gente colocar assim, gente realmente conservadora em Recife, Olinda, Vila Velha, Vitória, Salvador. Cara, Salvador seria um sonho. Imagina a gente colocar uma liderança política no poder executivo, uma liderança cristã, mas cristã mesmo, não é, sabe, não é, eu sou católico, mas não vou na missa. Colocar um cara cristão mesmo em Salvador. Imagina, saiu a ACM Neto e a gente meteu um cara conservador, um cara que luta contra o aborto, contra a prostituição infantil, um cara que luta contra essa maluquice que virou o movimento negro. Imagina isso em Salvador, meu amigo. Seria, cara, a revolução da sociedade brasileira. Se a gente conseguir fazer isso, eu estou absolutamente empenhado nisso. Então, quem quiser participar desse trabalho, www.cursodemilitanciapolitica.com. Entra nesse site, né? A Índio e o Celino colocam aí o link no chat, você clica no link, entra lá, conhece esse trabalho. É um curso que você faz por videoaula, é um preço ridículo. Eu coloquei um preço ali baratíssimo, você pode dividir no cartão, é para eu ajudar vocês. Você não vai fazer o curso para ajudar o Comunicação e Política, não. O Comunicação e Política vai te ajudar, te dando um curso dessa complexidade por um preço tão ridículo. O meu objetivo com esse curso é alcançar o Brasil inteiro. E eu vou fazer campanha, gente. Eu vou meter a mão na massa. Quem é do canal sabe. A gente já estava fazendo isso através das palestras, dos cursos. Obrigado, Marcela Alves. Obrigado, Luiz Alberto, teu aluno e teu fã. Pô, obrigado, cara. Lá de Crateús. Eu não conheço. Não conheço. Meu pai me falava de Crateús. Pai, se você estiver vendo aí, ó. Um abraço. Tá aí o pessoal de Crateús, no Ceará. Terra do pai da primeira dama. Só dá para ficar tranquilo quando escutamos Comunicação e Política. Obrigado, Luiz. Obrigado, Rodrigo Paim. Tenho visto amigos desanimando com a falta de ação prática do Jair. Isso vai acontecer cada vez mais. Mas estão começando a dizer que ele só fala e não age. O que você acha? Vamos lá. Rodrigo Paim, obrigado. Pessoal, todo mundo que está com o mesmo pensamento aí do Rodrigo Paim, mesma dúvida e tal. Nós estamos entrando numa época que vai ser uma época muito difícil para nós. Ai, Fernando, eu entro aqui para ficar tranquilo, você vem me falar de problema. É a vida, pessoal. O que eu posso fazer? Quando o trem tá bom, tá bom. Quando tá ruim, né? O importante é a gente sempre se manter firme, se manter unido e vencer os problemas. Também você achou o quê? Eu vou votar no Jair, a minha vida vai virar um sonho. Não, meu irmão. Votou no Jair, agora aguenta a treta, que agora é treta atrás de treta. Mas vamos lá, vamos passar por mais essa. A gente está entrando num tempo que vai ser um tempo muito difícil na política brasileira. Por quê? O Jair vai enfrentar agora problemas muito... já está enfrentando, né? O cara começou na facada, terminou aí no morceguinho chinês.
Mas nós estamos entrando num tempo onde está acabando a paciência da militância e o Jair só tem a militância. Mas muita coisa o Jair não pode fazer. Aí olha a merda. O Jair já perdeu tudo. Perdeu o legislativo, perdeu o judiciário, nunca teve o judiciário. Perdeu a base de apoio, grande parte dela, você lembra? Quando o Jair foi eleito, o PSL, que tinha 2 cadeiras no parlamento, passou para 38. O Jair não tem 38 deputados que apoia ele hoje no parlamento inteiro. Não tem. Então o Jair perdeu até o próprio partido. Hoje o Jair Bolsonaro, ele é Jair Messias Bolsonaro, entre aspas, sem partido. Ele não tem partido político. Você tem um presidente que nem partido político tem. O que acontece? Muitas ações que estão vindo não poderão ser resolvidas pelo Jair de pronto. Por exemplo, a questão do Weintraub. Então a gente vai ver pessoas falando o seguinte: poxa, Fernando, por que o Jair não defendeu o Weintraub? Sabe, defender como? O Jair não é advogado. Ah, mas o Jair podia mandar prender o Celso de Mello. Cara, sabe, eu também acho, mas ele não acha. Assim, essas atitudes políticas, e aí a gente tem que acreditar no tino político do Jair, né? Na estratégia política do Jair. Não adianta você achar que você manja mais de política do que o Jair. Jair manja muito mais de política do que todos os milhares de pessoas que estão aqui comigo agora, e eu junto. A gente tem que confiar no taco político do Jair. E a gente não sabe o que acontece ali dentro daquele palácio. Que força se opõe. Então nós estamos entrando num momento onde a militância vai passar a cobrar muito do Jair. Aumenta ainda mais a nossa carga. A carga de quem sabe o tamanho da bomba que está aí e sabe que o Jair é um cara íntegro e honesto. Nós continuarmos apoiando esse projeto e ajudando essas pessoas que estão titubeando a não perderem a linha. Né? Não perderem o rumo que a gente está seguindo, que é um rumo de acabar com a corrupção, mudar a política, dar mais voz ao cidadão, mais voz ao eleitor, reduzir a máquina pública, acabar com o patrimonialismo, auxiliar o Paulo Guedes para que ele consiga levar uma liberdade econômica. É duro, a gente está passando por um momento muito difícil. De repente você fala assim, poxa, mas era só o Jair dissolver o STF. Tá. O Jair, se ele fizesse isso, ele trocaria a rejeição dele. Porque ele deixaria de ter a rejeição do eleitorado. Eu tenho certeza que praticamente 90% do eleitorado do Jair adoraria se ele mandasse prender o Celso de Mello. Mandar prender. Vai lá e manda acorrentar o filho da puta. Se o Jair fizesse isso, 90% do eleitorado dele ia ter um orgasmo. Mas o Jair ia ter uma rejeição por parte de um outro público, que é o público de quem não é bolsonarista. O cara até votou nele, mas não é bolsonarista, e do cara que é internacional, é o cara que está fora do Brasil, é o investidor financeiro, é o cara que está vindo para se aliar à política brasileira, é os Estados Unidos, é o Israel, é a Colômbia. Você tem agentes políticos que eles não estão prontos a comprar uma briga política de outros países. Eles querem paz, eles querem tranquilidade e eles nem têm um conhecimento profundo do jogo político. Como a gente não tem um conhecimento profundo da guerra dentro do Senado e da Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos. Não tem, você sabe por alto. O Trump tem os inimigos da esquerda por alto. Os detalhes você não sabe. Então, seria muito complicado explicar uma dissolução do Supremo Tribunal Federal para um espanhol, para um francês, para um alemão, para um canadense. Muito difícil explicar isso, de que isso seria algo bom e cívico no Brasil. Muito difícil. Então a gente está numa situação que agora é tomar a decisão menos prejudicial. E fazer com que o Jair não perca o último apoio que ele tem, que é o apoio popular. Devemos temer por um grande número de manifestantes contra o Bolsonaro? De forma nenhuma. Thiago Silva, não existe. O Bolsonaro ele não tem um grande número de opositores. Não tem. Militantes contra o Jair Bolsonaro é meia dúzia de gato pingado, de desempregado que estão trocando, trocando porrada com a polícia por R$50. Cícero Amorim, obrigado pela ajuda, obrigado Leila Gravina. O que você acha do Aras pretende voltar a negociar uma colaboração premiada com o Rodrigo Tacla Duran
apontado pela força-tarefa lavajatista como operador financeiro da Odebrecht? Eu não tenho ideia, Leila. Não tenho ideia, né? Isso aí é o Ministério Público Federal que tem que tocar esse trem. No que depender do Aras, eu tô sossegado, né? Porque no que depender do Aras, ele faz. O Aras é o Aras, talvez, ele é o melhor funcionário público, né? Da União hoje. Cícero Falcão, apoiando Comunicação e Política e o Terça, tem um pequeno canal conservador no YouTube, mostrando a verdade dos fatos. Abraços de Lowell. Obrigado, Cícero. Valeu demais, brigadão. Obrigado, Fátima Rossi. Boa noite. Entendi errado ou ontem foi cogitado que o governo vai deixar prosseguir os 29 inquéritos ilegais, como boi de piranha, sem interferir para não se comprometer? Fátima, você entendeu errado. Primeiro, o governo não tem como deixar prosseguir ou impedir o prosseguimento, porque o governo é poder executivo. Os inquéritos ocorrem na esfera judicial. Então não tem como o Jair não deixar prosseguir. Então, se o cara der um golpe militar no país, dissolver o poder legislativo e judiciário e isso aqui virar uma ditadura militar. Não tem como, né? A gente tem que ler sobre república. Ai, Fernando, mas não fala ditadura porque não é ditadura. Você sabe o que significa ditadura, meu? Então vamos ler. Vamos ler para saber, né? Não vamos só com sentimento. É proibido se envolver com sentimento. Ludgeros Miguel. Fernando, a tua indicação do livro A Vida Intelectual foi 10. Chegou hoje o livro. Caramba, comprou, já chegou e você já está lendo. Cara, nota 1000. O livro A Vida Intelectual do Sertilanges é um dos melhores livros já escritos, cara. É bom demais. Ele muda a vida da pessoa que lê o livro, cara. Muito bom mesmo. Vamos lá. Obrigado também. Espera aí aqui. Obrigado, Fernando Bravo. Fernando, veja no YouTube o vídeo Iniciativa Popular. Resposta ao STF. Gravei esse vídeo para as vítimas do inquérito 4781. Obrigado, Fernando. Valeu. Vou deixar aqui. Já vou mandar abrir. E aí depois eu assisto, beleza? Sobre o documento do STF com data de assinatura divergente, princípios da arquivística podem ser úteis, como por exemplo a diplomática. Obrigado, Sidney. O Sidney está falando aí do documento lá do STF, que foi assinado ali, foi criado no dia 29, assinado no 1º. Foi uma tretinha bem interessante. Quem quer saber aí o que aconteceu, olha lá no Twitter do Alan dos Santos. Lá no Twitter o Alan colocou, pode ser nada, pode ser tudo. Não custa olhar. Arquimimo, tá certo, Fernando, concordo. Obrigado, Arquimimo. Obrigado, Sidney. Boa noite, Fernando. Sei que não é o assunto, mas você sabe se tem algum livro sobre o Holodomor em português? Queria ler sobre o assunto. Cara, eu nunca li um livro sobre isso, assim. Ler um livro específico. Deve ter. Vou procurar aqui e vou indicar no canal. Edumate, Sarita Salvador. Obrigado por nos ajudar a ter mais consciência política, Fernando. Por favor, preciso do contato do pessoal conservador de São José dos Campos. Aí, Sarita, agora vocês trocam uma ideia aí. Eu não tenho o contato do pessoal, então vamos lá. Pessoal de São José dos Campos que entrou em contato comigo aí pelo Superchat, troca uma ideia com a Sarita aí, ó. Marcela Alves, venha para São José dos Campos. Vou, me chamou, meu amigo, me chamou, eu vou para qualquer lugar. Me chamou para o interior do Acre, eu tô dentro. Marca aí, não cobro, palestra eu não cobro. Vocês organizam tudo e me chamam. A palestra aí, eu dou a palestra 0800. Né? Mas vocês têm que organizar tudo. Organiza, transporte, hospedagem, é tudo por conta de vocês. Né? Eu só não cobro cachê nenhum. É o máximo que eu posso fazer também, né, pessoal? Luciana Brandão. Fernando, você me deu a dica de ler livros do Gustavo Corsão. Qual o título dele você me indica para começar a desatrofiar a minha mente para a leitura? O do Sertilanges já anotei para ler também. Luciana, me parece que o melhor para você começar lendo do Gustavo Corsão é esse daqui, A Descoberta do Outro, né? A Descoberta do Outro, eu acho que você poderia começar por ele. Eu comecei, o primeiro que eu li foi o Descontinuidades da Criação. Deixa eu ver se o título é esse. Descontinuidades da Criação. Deixa eu ver se é isso mesmo. As Descontinuidades da Criação. Eu comecei o Gustavo Corsão por esse. Não foi traumático, não. Foi bom. Eu até nem tô com ele, que eu emprestei ele pro Max, lá do Terça Livre. Mas eu comecei Gustavo Corsão pelo Descontinuidades da Criação. É muito bom. Eu fiquei sossegado, porque esse livro ele vai falar sobre o criacionismo, né? Então ele fala sobre o criacionismo, ele vai
filosofar ali sobre o criacionismo. É muito bom. Me lembrou muito a filosofia do Schelling. Então, para quem conhece a filosofia do Schelling, o Descontinuidades da Criação me lembrou muito, né? Gostei muito. O Schelling é mais completo, mas é muito bom. O Descontinuidades da Criação é nota 1000. Kelly Dutra, obrigado, se tornou membro. Obrigado, Gabriel Campo. Fernando, tô com o contato do César Leite, candidato conservador em Salvador. Já me falaram dele, cara. Te mandei zap e mensagem via teu site. Obrigado, Gabriel. Eu acho que eu vi tua mensagem lá no WhatsApp. Eu vi. Eu vou te responder. Eu vou anotar aqui e vou te responder. Eu vou anotar aqui e vou te responder assim que acabar a live. Vamos fazer esse esquema aí sim. Débora de Kertz, eu e a Lúcia Mello estamos chegando em Brasília sábado. Já que não vai ter manifestação, que tal trocarmos a pipoca por um churrasco? Vamos conversar, chega aqui, me manda uma mensagem. A gente vai conversando. Manda WhatsApp para mim, Débora. Cristina Moser, Fernando, peça a pessoa de Rondônia para procurar os advogados contra a censura. A pessoa que falou aqui sobre o caso de Rondônia, a Cristina está dando uma dica, procure aí os advogados contra a censura, lá no Twitter, eles podem te ajudar. Helena Orge Pimenta, obrigado, se tornou membro, Arquimimo. Hoje concluiu o curso de militância política, tá vendo aí? O Arquimimo fez o curso, tá recomendando, agradecendo, valeu, agradeço, Arquimimo. Max Andrade, obrigado pela indicação do livro do Theodore Dalrymple. Cara, muito bom. Todos os livros do Theodore Dalrymple são muito bons. Theodore Dalrymple ele é um psiquiatra inglês. E ele trabalhou muitos anos na África. Ele trabalhou no mundo todo. E muito tempo também, claro, na Inglaterra. E ele fala sobre o esquerdismo na Inglaterra. Cara, é muito bom. É muito bom. Você acha que o Brasil é o único país que tá na merda? Você vai ver que os ingleses também tá tudo cagado. Obrigado, Hugo Cartacho. Se os deputados de direita já tivessem ido para cima dos deputados de esquerda por crimes cometidos, a esquerda não teria tempo sobrando para nos atacar. Hugo, perfeito, cara. Você veja, qual é a lógica dos deputados de direita ficarem brigando uma guerra midiática, sendo que nós, que estamos no YouTube, no Twitter, no Facebook, podemos fazer isso. Só que nós não podemos fazer uma guerra jurídica. Então, assim, eu esculachar a Sâmia Bonfim, eu posso terminar na cadeia. Mas um deputado de direita, não, ele tem imunidade parlamentar. Então ele pode esculachar um deputado de esquerda, como os deputados de esquerda fazem com o Jair. Aí o deputado de direita, ao invés de gastar o tempo e a energia dele abrindo uma guerra jurídica, né, e legislativa contra o deputado de esquerda, ele quer comprar uma guerra midiática. Fazendo meme, fazendo vídeo no YouTube. O maior defeito do Jair é na comunicação, o Danilo está falando. Danilo, o maior defeito e a maior vantagem, né? O Jair é um ótimo comunicador. Vocês viram a live dele hoje? A live dele foi nota 1000, né? O Jair, ele é engraçado, ele fala a língua do povo, ele é um ótimo comunicador. Mas ele só consegue fazer, lógico, natural. Ele só consegue fazer a comunicação pessoal. Você colocar a comunicação da República nas costas do Jair é matar o velhinho, porra. O cara tá com 65. Apesar de ele falar que ele não deixa a Michelle dormir, né? O cara tá com 65, porra. Então, cara, a SECOM tem que fazer o trabalho dela, as SECOMs dos ministérios têm que fazer o trabalho delas, né? A militância tem que fazer o seu trabalho, todo mundo tem que trabalhar, não pode deixar nas costas do Jair só não. O sistema parece o Skynet, a gente luta, ele se articula, parece invencível. Obrigado, Michel Ramos, obrigado, Danilo Souto, obrigado, Humberto Barbosa. Se a PEC da Bengala cair, ajudaria o Weintraub? Cara, se a PEC da Bengala cair, Humberto, ajuda todo mundo, cara. Ajuda todo mundo. Por quê? A PEC da Bengala caindo, a gente manda um recado pro Poder Judiciário de que aqui, meu amigo, tem café no bule. Eu já falei minha teoria. No final de 2019, eu falei minha teoria aqui no canal. Eu fiz live pra cacete. Eu fui pra rua. Eu organizei movimento de rua. Qual era a minha estratégia? A gente tem que focar 100% das energias em exigir a abertura de um processo de impeachment contra o Gilmar Mendes. Por que eu queria isso? Porque, ao meu ver, se a gente abrir um processo... Estou falando abrir, não estou falando vencer, não.
se a gente abrir um processo de impeachment contra o Gilmar Mendes, o STF vai ficar com tanto medo que eles vão se consertar imediatamente. Eles vão se consertar imediatamente e vão parar de fazer bobagem, porque eles vão falar, opa, acabou o nosso reinado. Acabou esse negócio da gente fazer o que quer e ficar por isso mesmo. Corremos risco de ser preso. Corremos risco de ser aposentados aí, aposentados previamente, antecipadamente. Então, se a gente abrisse um processo de impeachment contra o Gilmar, a gente resolveria metade dos problemas da República. Algo que não há dúvida é, o problema está no STF, o problema está no Judiciário hoje. O maior problema do Brasil está no Judiciário. Você acha uma estratégia correta seguirmos o conselho do Jair e não nos manifestarmos? Eu acho. Eu acho, Andrei. É só esse domingo, não é para não ir mais para a rua. É esse domingo. Fica em casa, deixa os caras, eles vão fazer merda. Existe uma regra, Andrei, que é do Arte da Guerra. Quando o teu oponente estiver fazendo bobagem, não atrapalha ele. Deixa ele continuar. Deixa ele continuar. Tá fazendo merda? Sai de perto. Dá espaço para ele. Deixa ele trabalhar. Que ele vai se destruir. Essa manifestação do dia 7 agora é ótimo. Deixa os caras ir pra rua. Deixa eles tocar o terror. Ah, mas vão destruir. Ótimo. Ah, mas vão bater na polícia. Parabéns. Parabéns. Vai fundo. Acreditem no seu sonho, antifas. Celso de Mello será impedido de julgar os casos do Jair? Eu duvido. Deveria, mas eu duvido. Orlando, RB7. Sou de Salvador e acabei de assinar o curso. Orlando, parabéns, cara. Parabéns. Salvador é uma cidade... talvez a número 1 do Brasil, e nós deveríamos comprar uma guerra para poder salvar ali a cidade de Salvador. Pela representação histórica que ela tem, livrar Salvador do comunismo é um símbolo de libertação nacional. Ali você tem o berço do Brasil. Sabe, a gente tinha... Cara, tem algumas cidades, alguns municípios no Brasil que a gente tem que dar a nossa vida para livrar esses municípios. Recife, totalmente. Salvador, totalmente. Sabe, tem alguns municípios, assim, até mesmo pelos aspectos históricos, sabe? A gente tem que resgatar a nossa história. A gente tem que resgatar a nossa história. Não pode deixar assim. O Rio de Janeiro, porra. Parabéns, Orlando. Conta comigo aí em Salvador. Fernando, tu tem o livro A Vida de Dom Pedro? Não tenho. Obrigado, Lucas Barreto. Obrigado, Vera Brandão. Fernando, hoje vou dormir desanimada. Ah, mas por que você vai dormir desanimada, Vera? Mas que é isso, mulher? Não, se apruma pra vida aí. Se apruma pra vida. Não é possível que nada possa ser feito. É lógico que pode. Nós não estamos fazendo aqui, Vera. Nós estamos fazendo. Pessoal, não se desanime. Você não pode confundir as coisas, pessoal. Dificuldade e derrota. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é dificuldade, outra coisa é derrota. Você não pode, ao ver problemas, ver a derrota. Quando você vê problemas na sua vida, você tem que ver obstáculos. Problemas, eles existem para serem ultrapassados. Então, quando você vê um problema, você transpõe o problema. Na tua frente, você tem que fazer assim como o apóstolo Paulo fazia. Qual era a lógica de vida, né? O exercício de vida do apóstolo Paulo. Ele tinha uma meta, né? E ele focava naquela meta. E ele caminhava rumo àquela meta, sabendo que no final ele ia alcançar a meta. Ah, mas o caminho, cara, o caminho que se dane o caminho. O que importa é a meta. Eu vou bater a meta. Então, a nossa meta, qual é a nossa meta? Transformar o Brasil. Qual é a nossa meta? Evitar que o comunismo volte. E a gente vai transformar o Brasil construindo uma sociedade de direita. Não é um governo de direita, um Brasília de direita. Não. É um Brasil de direita. A gente vai conseguir? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Nós vamos conseguir. Rose Abreu. Fernando, mas a insegurança jurídica também não espanta os investidores? Espanta. É lógico que espanta. Só que aí, Rose Abreu, o judiciário é malandro. O judiciário, quando é no âmbito administrativo, eles legislam. Eles judicializam de forma correta.
o legislativo, ele busca legislar para dar segurança jurídica. O Brasil tem muita insegurança jurídica, mas já teve muito mais no tempo da Dilma. Inclusive porque um dos maiores problemas da segurança jurídica é a corrupção. Então o Brasil tem insegurança jurídica? É lógico que tem. Espanta os investidores? É lógico que espanta. Mas os investidores que vêm para o Brasil, eles contam com a corrupção e eles precificam a corrupção. Ou seja, o cara vem com um projeto que ele poderia executar por 1 bi, ele vem sabendo que aqui, como há corrupção, ele já precifica em 1,5 bi. Então ele já coloca o preço da corrupção ali. Quando a gente acaba com a corrupção no Brasil, a gente tanto diminui a insegurança jurídica, como a gente abaixa o custo para se operar no Brasil. Anderson Lima, pode ser difícil, mas para todos os problemas tem solução, amém. Se pensar direito, acha 1, 2, 10 e se escolhe a melhor. Exatamente, Anderson Lima, obrigado. Obrigado, Jane Guerra, valeu por toda a presença que você tem nesse canal. Obrigado pela luz e pela paz que emana. Jane, obrigado por tudo que você faz pelo canal. Elza Cabral, Fernando, sobre o Holodomor, tem o livro Fonte Vermelha, da Anne Applebaum. Então já vou dar um search aqui e vou comprar, que esse eu não conheço. Vamos lá. Obrigado, João Vitor Gabriel. Fernando Weintraub corre o risco de sair do cargo? Cara, corre. Corre, corre. Vamos ver. O caso do Weintraub é um caso que, aí sim, toda a nossa base de deputados, senadores, vereadores, deveria estar 100% empenhada em salvar o Weintraub. Os nossos deputados hoje estão 100% empenhados em salvar o Weintraub? Cara, eu não vi. De repente estão e eu tô cego, sabe? Mas eu não vi. Paulo Teixeira, se o Bolsonaro aproveitasse a brecha deixada pelo Celso de Mello em sua fala, atacando com força, ajudaria indiretamente o Weintraub. Com certeza, Paulo Teixeira. Adriano Dutra, a aproximação com alguns partidos ditos do Centrão. Estaria o governo preparando as reformas necessárias? Não, essa aproximação com o Centrão é algo absolutamente comum, sempre aconteceu, tem que acontecer, tem que continuar acontecendo, porque você não governa com a direita, porque não há direita. Ai, Fernando, eu acho que o Jair tinha que colocar só os verdadeiros conservadores no poder. O Brasil vai ficar às moscas então, meu irmão. Não há conservadores no Brasil na máquina pública para ocupar cargo. Veja, muitos, a grandíssima maioria dos municípios brasileiros não tem candidato a prefeito vereador e nem vai ter. Eu tô com o curso para tentar mudar isso. Eu sei que eu vou conseguir mudar. Em dezenas de municípios, eu vou conseguir criar um candidato conservador para prefeito. Candidatos para vereador, eu tenho certeza que eu vou conseguir criar centenas. Mas o Brasil tem quase 6 mil municípios. Você sabe a diferença que eu vou fazer no Brasil, olhando no mapa inteiro? Cara, uma pulguinha desse tamanho. Vamos colocar aí de 6 mil municípios, eu consiga ajudar a eleger 5 prefeitos. É ótimo, lógico. 5 é 5, né? 5 está entre 4 e 6. Mas entre 6 mil, mais. Cada um faz o que pode. Cada um vê até onde a perna alcança. A minha perninha é desse tamanhozinho. Mas as minhas passadinhas eu tô dando. Lana Araújo, só parlamentares podem abrir pedido de impeachment do Gilmar? Não, qualquer cidadão brasileiro. O problema é que o pedido de impeachment de ministro do STF tem que ser aceito pelo presidente do Senado. Então você, Lana, e eu também podemos abrir processo de impeachment contra os ministros. Você vai lá e protocola lá no Senado. Mas fica na mão do Alcolumbre. Parabéns pelo trabalho. Obrigado aí, Tático Monstro, Airsoft Brasil. Obrigado, Eduardo Flores. O pessoal tem que parar de pensar que funcionário público é tudo de esquerda e começar a fazer concurso e ocupar cargo público. Ontem a gente falou isso na Super Live. Eu não lembro quem falou. Alguém falou. Ou foi o Rafael Fontana que falou no Media Watch. Alguém falou isso aqui nesta bancada. Não lembro quem. Maria Tereza, preciso do contato da Bárbara para unirmos forças em BH. Envia para mim. Seu zap também quero, ok? Maria, eu não tenho o contato da Bárbara, né? O meu zap, ele tá aqui na descrição do vídeo. Tem ali o WhatsApp do canal. É o WhatsApp do canal. Ou seja, milhares de pessoas mandam mensagem para mim. Não fiquem chateados se eu não responder. Eu não consigo responder todas. Toda hora, né, que eu dou uma paradinha, eu vou lá e respondo 5, 7. Mas não consigo responder todas.
Sarita de Salvador, obrigado por ter se tornado membro. Décio Lima, obrigado. José Diniz, Napoleão, nunca interrompa um inimigo quando ele estiver errando. Amém. Ivana Kozak, obrigado, se tornou membro. Andrei Nassif, Suma Teológica, edição da Eclesiai ou da Loyola? Cara, Suma Teológica, eu só tenho essa daqui, da Eclesiai. Eu acho excelente, não tenho nem uma mínima reclamação a fazer. Ela é impressa em papel pólen, uma fonte muito boa, serifada do jeito que eu gosto. Perfeito. Obrigado, Gabriel Campos. Sobre resgatar nossa história no Império, os líderes do Partido Conservador e Liberal eram baianos, ofereceram proteção e ajuda aqui a Dom Pedro II no golpe de 89, para lutar pelo Império. É muito legal para ler sobre os liberais e os conservadores no Império. Eu gosto muito desse livro aqui, ó. Esse livro aqui é muito bom. Os Construtores do Império, do João Camilo. É muito bom. Fico estarrecido em saber que tenho amigos assistindo a grande mídia. Todos têm argumentos semelhantes. Rejane, eu fico estarrecido em ver a direita assistindo a grande mídia. A direita ama a grande mídia. A direita ama. A direita vê o Alexandre Garcia, ela se derrete. A direita vê o Caio Coppola, ela entra em êxtase. Isso é péssimo, mas é culpa nossa também, que está aqui na comunicação. A gente tem que falar mais sobre isso. Tem que preencher mais espaço. Tem que falar mais sobre conservadorismo, para as pessoas entenderem o que é conservadorismo. Obrigado. Valeu, Wilson Pereira. Tem muita gente boa nos outros partidos. O que não se quer é mensalão, petrolão, corrupção. Exatamente. O governo não pode temer os comentários dos isentões. Exatamente. Obrigado aí. Valeu, Wilson Pereira. Obrigado, Joaquim Neto. Sou servidor público da Justiça do Trabalho e sou conservador. Somos minoria no serviço público, mas existimos. Amém, Joaquim? Eu recebo muita mensagem de pessoas que são funcionários públicos, que estão na administração pública e que são conservadores. Gente da área de saúde, da área do judiciário, né? Dos tribunais de conta, e que me mandam mensagem: Fernando, eu sou auditor. Fernando, eu sou médico. Fernando, e as pessoas me mandam mensagem. Eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar com as pessoas e ver em que situação que está, né? É um campo que a gente tem que preencher espaços, a gente tem que entrar para o serviço público. Infelizmente não, né? O problema concurso público praticamente entrou em extinção, né? Porque a máquina brasileira inchou tanto que você não tem mais concurso público. Então a máquina brasileira ela inchou de tal forma que você não tem mais como ocupar espaços com concurso público, porque não tem mais concurso público. Então tem que esperar a máquina pública ir esvaziando e ficando defasado o quadro para começarem a reabrir concurso público. Isso vai demorar por quê? Porque os cargos públicos, a administração pública está muito inchada. Então tem gente sobrando. Quando for abrindo espaço, você ainda vai ter gente lá dentro para preencher os espaços de quem for aposentando. Vai demorar um pouquinho. Obrigado, Vangri Camargo. Olá, eu fiz inscrição nos 2 cursos. Pô, obrigado, Vangri. Valeu. Valeu, agradeço demais. Pessoal aí a Silvane Vieira falando: eu sou da educação, somos bem minoria, mas estamos lá. É isso aí. Valeu. Fernando, tu viu a receita do Alan? Veja no Twitter dele. Eu vi, ele me mostrou. Valeu, Antônio Litt. Agradeço de coração aí. Obrigado demais. Cíntia Amorim, qual a postura do conservador com relação à economia? Liberal? Sim, liberal, absolutamente liberal. Né? O posicionamento de economia, de administração, né? Conservador, ele é 100% liberal. É Hayek na veia, né? Inclusive, leiam esse livro, pessoal. Comprem esse livro aí, Caminho da Servidão. Vai te ajudar muito a entender o Brasil hoje. Rio Branco, Acre. Fernando, você acha que depois que tudo isso passar e a direita sair vitoriosa, o Brasil vai ter condição de ajudar outros países latinos, prisioneiros do comunismo, a saírem da... Eu acho que sim. Eu tenho certeza que sim, Elcio, porque o Brasil ele é uma potência muito grande, né? O Brasil é um país muito forte. Então, o Brasil ele tem a capacidade de, ao se mover, movimentar quem está perto. É o movimento de um Scania, né, cara? Você está na estrada, você pode estar indo num sentido. Se passa uma Scania no sentido contrário, aquilo ali balança você, né? É o que vai acontecer com o Brasil. Porque você tem que saber o seguinte, Elcio. Há uma demanda social pela direita em todo o mundo.
O problema é que essa demanda ela é abafada. Por exemplo, na Venezuela, você acha que não tem demanda social por meritocracia na Venezuela? É lógico que tem, mas está reprimida. Se você faz um sopro ali de manifestação popular, esse grupo começa a aparecer e começa a se movimentar. Nós somos isso, né? Nós que somos hoje um grupo aí, um grupo considerável de conservadores, onde nós estávamos nos anos 90? Reprimidos. Obrigado, Rômulo Alencar. Confira a paródia Nova Ordem no canal Elvis e Matias. Valeu, Rômulo. Ivaneide, serviço público cheio de gente competente e conservadora. Imagina terceirizado cuidando do processo democrático. Justificativa. Não pode deixar greve atrapalhar o processo. Obrigado, Ivaneide. Obrigado também, Paulo Teixeira. Tem algum senador hoje que poderia substituir o Alcolumbre e fazer andar algum pedido de impeachment? Cara, o único senador que tem ali que presta, pelo que eu tenho visto, é o Vitor Hugo, não é isso? Senador Vitor Hugo. Deixa eu ver aqui, porque eu sou horrível com nomes. O senador Vitor Hugo. Esse cabeção dele aqui não tem como confundir, não. PSL de Goiás. Senador Vitor Hugo. O bicho, ele é o cara que tá ali, né? Baiano de Salvador. Do PSL de Goiás. E ele tá ali ao lado do Jair o tempo todo. Só ele. Eu não vejo outros, não. Sinceramente, eu não vejo outros, não. Aquela Soraya Tronic, pelo amor de Deus, né? A lá da China. Paia, fraca. Francisco Barros. Fernando, tem alguma notícia sobre o adiamento das eleições para dezembro? Estão tentando. Randolfo Rodrigues entrou com um processo ali no Senado para tentar mudar, né? Para tentar mudar ali a data da eleição. Mas eu não tenho visto, não, cara. Eu não tenho visto nenhuma luz nisso aí, não. Eu acho que ele não vai conseguir, não. O pessoal tá falando do Flávio, né? O pessoal tá falando, Vitor Hugo é deputado federal. Isso, deputado federal, porra. Eu tô doido. O Vitor Hugo é deputado federal. Esqueci o nome do meliante. Tem o senador lá que eu sempre vejo ele, porra, com o Jair. Esqueci o nome do cara. Eu tô doido, já tô cansado pra cacete. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui que eu falo pra vocês. O único cara que eu vejo trabalhando ali pelo Jair. Não é o Flávio não, viu, gente? Não é o Flávio. Enfim, depois eu lembro desse trem. Não é o pessoal tá falando, pô, esqueceu do Flávio. Cara, sinceramente, eu não vejo o Flávio trabalhando assim, não. Não vejo o Flávio trabalhando. O pessoal tá falando senador Eduardo Gomes. Deixa eu ver se é Eduardo Gomes. Será que eu tô doido? Senador Eduardo Gomes. Não é semelhante, não. Semelhante que nunca vi mais gordo. Enfim. O Jair tá a pé, né, cara? O Jair tá a pé total na política. Vamos lá, deixa eu ler as últimas mensagens e a gente termina a live. Obrigado, gente. Valeu demais. O pessoal tá falando ali, é o Major Olímpio, né? Com certeza, o Major Olímpio. Marcos Duval. Só a bagaceira, né? Só a bagaceira. Vamos lá. Acho que eu li todas as mensagens, né, pessoal? Valeu, Francisco Barros. Isso, eu li a do Francisco Barros. Beleza, gente. Obrigado. É o Cajuru. Cajuru é bom demais, meu irmão. Pense no cara conservador. Pessoal, agradeço de coração por tudo. Agradeço aí pelas mensagens de todo mundo. Obrigado, Cassiano. Você acha que as últimas manifestações comprovaram a força do presidente? Cassiano, depende por onde você vê, né, cara? Por que ótica você vê? Eu acho interessante assim, Cassiano, eu vou ser bem honesto com vocês. Cara, as manifestações, elas estão mostrando, para mim, não é que a população brasileira é bolsonarista, porque não é. Mas elas estão mostrando que a militância que é bolsonarista, ela está muito engajada. Então, esse ponto eu acho interessante. Porque a gente não está vendo 10 milhões de pessoas nas ruas. Mas a galera que a gente está vendo é uma galera muito engajada. E nós não precisamos ter 10, 20 milhões de pessoas engajadas. A gente precisa que os engajados
sejam pessoas 100%. E me parece que são sim. Então, eu estou satisfeito com o engajamento dos bolsonaristas, né? Não é um número muito grande, mas o número que nós temos é um número realmente engajado. O que você acha de desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública? Eu acho uma merda. É verdade que o general Azevedo visitou Alexandre de Moraes? Se o Moraes se julgar impedido de julgar as fakes no STF, não teria que ser também no TSE? Sim. A lógica, né? Não é que tem que ser legalmente, é que seria a lógica, né? Mas não seria obrigado, não. Suzy Minion, Fernando, o que você acha de recriar o Ministério da Segurança Pública? É a mesma pergunta que o nosso amigo Cavaleiro fez. Eu acho ruim, sabe por quê, Suzy Minion e Cavaleiro? Porque aqui em Brasília a gente vê essa guerra muito clara. Todo mundo que... Qual o interesse de alguém em ser ministro da Segurança Pública? Sabe qual é o interesse? Comandar os presídios. Você não vai encontrar um cristão querendo ser ministro da Segurança Pública. Todo mundo que quer ser ministro da Segurança Pública é vagabundo. É o cara que quer ter contato com o PCC e com o Comando Vermelho. É o cara que quer ter o controle dos presídios. Então, você tirar o Ministério da Segurança Pública de dentro do Ministério da Justiça é você devolver o comando dos presídios para os democratas. Você pode ter certeza disso. Tem uma pessoa falando que a Flávia Cury está falando que eu pulei a mensagem dela. Deixa eu procurar aqui tua mensagem, Flávia. Ah, tá aqui. O que você acha do presidente fazer a reunião ministerial aberta? Não pode ser, Flávio, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe por quê? Eu pensei nisso, né? Mas eu pensei em nível de meme, né? Não em nível de verdade. Porque é o seguinte, o presidente ele tem que ter a reunião ministerial em segredo, porque lá na reunião ministerial é onde o presidente vai falar estratégias, vai meter o dedo na cara do ministro, vai chamar o ministro de filho da outra. Então, assim, você tem que ter esses momentos. É igual a empresa. Toda empresa privada tem uma reunião que você fecha a porta, né? E o pau quebra. Então, o Jair tem que ter isso. Por quê? Se ele fizer a reunião ministerial aberta, ele não vai falar nada, porque ele sabe que é aberta. Então, ele vai ficar ali só falando bobagem. Quando desligar a câmera, aí ele vai ter que marcar um almoço na casa da Damares para fazer uma reunião fechada. Então, não adianta. O que não tem que acontecer é aquela filmagem. Eu não sei para que filmar reunião ministerial, cara. Não é para ser filmado. Fale sobre a manipulação dos números de óbitos diários do Covid. Cara, vamos lá. Eu vou abrir aqui. Vamos ver se eu consigo colocar aqui no chat. Números... Não, gráfico, óbitos, Covid Brasil. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, se eu demorar a achar eu desisto, que eu já tô aqui zumbi total. Mas eu estava com um gráfico e era um gráfico de curva mostrando que os óbitos por coronavírus, eles estão absolutamente baixos com relação aos números anteriores. Eu não estou achando agora. Então, o número de óbitos, ele está praticamente zerado. Mas nós estamos vendo a imprensa agora mudando o foco. Agora eles estão focando não nos óbitos, mas sim na contaminação. Porque eles querem alardear, e eles querem criar problema, eles querem falar que está tudo ruim, vai ficar pior, e você tem que desanimar, e a gente tem que mudar tudo, tem que mudar para a esquerda. Então, os óbitos diários estão muito baixos, né? Os leitos estão, os hospitais estão com leitos vazios. Os hospitais de campanha sequer foram inaugurados. Então, é um problema. O Pedro Guimarães está perguntando a quanto anda a formação do Aliança. Cara, tá indo mais devagar. E como a eleição já vai acontecer e o Aliança não vai mais sair, então esquece, não tem mais pressa, né? Vai abrir para dezembro, tá tranquilo. Fernando, outro dia você disse para não fazer ciência política. Por quê? Eu tô fazendo. Não, Nájila.
Deleta o que eu falei, eu sou um retardado, Nájila. Esquece o que eu falei, eu sou um idiota. Eu falei de sacanagem, né? Eu falei de sacanagem, tá bom, Nájila? Eu adoro ler sobre ciência política, eu adoro ler Max Weber, esses autores de ciência política, eu adoro, tá? Norberto Bobbio, me amarro, ixi, me amarro. Eu tô falando isso só para encher o saco, né? Pessoa que quer entrar no mercado de trabalho, né? Aí é lógico, aí eu vou fazer ciência política porque eu vou arrumar um emprego, né? Pô, não é para isso que você faz ciência política, é igual letras, né? Ninguém faz letras para ficar rico, né? Então, se você quer ganhar dinheiro, você faz administração, você faz direito, né? Mas tem cursos que a gente faz por realização pessoal. Você quer fazer ciência política, muito legal. Eu confesso para você, Nájila, talvez até um dia eu também faça. Talvez um dia eu até faça. Quando eu falar essas besteiras, pessoal, vocês deletam, tá? Põe no mudo. Volta, depois que você já ouviu, né? Você volta, põe no mudo e passa aquele trecho do vídeo no mudo. Não ouve essas merda não, que é só bobagem. Gente, obrigado por tudo. Que Deus abençoe a todos. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta Friday e a gente se vê aqui no Media Watch 18h30, beleza? Gente, obrigado demais, valeu por tudo. Conheçam a Escola de Conservadorismo, a Tânia Santana está falando. Fernando, qual curso devo fazer primeiro da Escola de Conservadorismo? É um pacote? A Escola de Conservadorismo é uma escola, né? Então você vira aluno e você tem ali 11 aulas. Teremos 12, mas a 12ª aula é uma lenda urbana que nunca veio a se realizar. Mas 11 aulas já estão lá. A aula número 12 vai sair, né? Amanhã sai, né? Um dia aí. Beleza? Mas já tem 11 aulas lá. E nós teremos conteúdo sendo lançado como aulas bônus até dezembro. Beleza? www.escoladeconservadorismo.com. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Até amanhã. A gente se vê no Media Watch 18h30. Valeu! Fui!